É muito sério o que eu vou falar aqui. Nesse momento, nós não estamos lutando com pessoas. Existem principados e potestades, anjos de trevas, que travam uma batalha aqui no Brasil. Uma batalha do bem e do mal. Porque na palavra de Deus fala que não tem como servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. Eu nunca estive tão engajado como estou, posicionando, preocupado, até porque vivemos numa situação muito difícil, aonde amanhã, dia 2 de outubro, nós, brasileiros, iremos tomar uma decisão. Essa decisão vai definir o futuro do nosso Brasil. Essa decisão vai definir o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos. Eu já tenho 49 anos, o ano que vem vou fazer 50, não sei qual a sua idade, se você tem a mesma idade que eu, 40, 50, 60, 70, 80. Mas se tem filhos, você tem netos. E é eles que irão sofrer a consequência caso algo dê errado. Mas eu creio muito no controle de Deus. Eu nunca votei na minha vida. Votei a primeira vez quando eu tinha 16 anos, aquela coisa, nossa, completei 16 anos, eu posso votar, que chique. Depois, algumas vezes ou outras, eu só justificava. O meu título, até o ano passado, estava na cidade a qual eu nasci, e eu deixava lá. Porque quando eu estava na minha cidade, eu não votava, quando eu viajava, eu não votava, eu fazia isso de propósito, falava, esse negócio de votar, né, eu não gosto disso, e é tudo ladrão, eu dizia isso. Mas ainda existem pessoas boas e honestas que querem o bem para o nosso Brasil. Basta a gente olhar para o passado, para o que nós já vivemos. O problema é que muitas das vezes o brasileiro ele tem memória curta. Ele só olha para as coisas que estão acontecendo. A gente tem a memória curta. Mas peço ao Espírito Santo de Deus, eu não vou aqui falar de candidato. Não vou. Porque é ser humano. E o ser humano erra, o ser humano peca, comete erros. Mas depois eu falo aqui de uma pessoa, a pessoa comete um erro lá, então eu prefiro não falar. Mas nós estamos num self-service. E ali tem uma comida que eu como, mas eu não gosto. Tem a outra que eu gosto menos, tem a outra que eu não gosto de jeito nenhum. E a gente às vezes não tem opção. Mas você que é cristão, católico, evangélico, não importa, você que crê em Deus, você que ama a sua família, que é contra liberação de drogas, se é contra a liberação de drogas, se é contra o aborto, se é contra o que a Bíblia é contra, o que a palavra de Deus é contra, você é contra aquilo que Deus é contra. Então, procure votar num candidato que é contra as coisas do diabo. Não vote em quem é a favor de drogas, liberação. Já pensou? Você, mãe, pai, já pensou se liberar um trem desse? Não liberando as coisas já é tão difícil. As pessoas fazem escondido. Agora se liberar e ficar tudo normal. Já imaginou o caos que vai acontecer no nosso país, assim como aconteceu com a Venezuela, a Nicarágua? Sem contar a liberdade de expressão que a gente vai ter de cultuar a Deus. Na Nicarágua estão matando padres, matando pessoas que adoram a Deus. É muito triste isso. Eu acho que eu nunca gravei vídeo falando sobre isso. Amoleça o seu coração, escuta quem é de Deus, dê ouvidos.
Não seja rebelde. Né? Eu sou contra, eu vou fazer. Às vezes a gente vê uma pessoa muito explosiva e a gente acaba julgando aquela situação. Mas você sabe que eu prefiro um Pedro, aquele que arranca a orelha, aquele que fala na cara, aquele que não guarda, aquele que quando tem vontade de chorar ele chora, aquele que tem as emoções afloradas, porque ele não mente, ele fala a verdade, ainda que te machuque, ainda que te magoa, eu prefiro a pessoa que fala a verdade. Não aquela pessoa que te dá um tapinha nas costas, que vem com blá blá blá, esse tipo de pessoa, o famoso Judas, que te cumprimenta, te dando um beijo, aquele beijo falso. É melhor você ter aquela pessoa que fala a verdade, mas está falando a verdade e não está com falsidade. Tá aqui, ó, meu título de eleitor. Eu tô mostrando ele assim, porque aqui tem as minhas informações, novinho, ó, zerinho. Amanhã, primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é falar com Deus. Deus, abençoe nosso Brasil, assim como já estou fazendo agora. Estou indo para a igreja, hoje é culto de Santa Ceia na minha igreja. Um culto muito importante, aonde nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E lembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu, ele sacrificou, ele sofreu humilhações, tudo isso ele fez por amor, e o nosso Pai. Então, eu estou aqui em favor da família, em favor da igreja, do povo de Deus, da igreja católica, da igreja evangélica. Eu nunca preguei religião, nunca. Tanto é que eu sou denominado evangélico, não prego, não divulgo isso. Mas eu amo os católicos, amo os espíritas, amo todos, amo aquele que ainda não serve a Deus, porque se Deus amou, quem somos nós para não amar? Jesus, ele detesta o pecado, ele detesta, ele odeia, mas ele ama quando o pecador se arrepende e fala, Pai, eis-me aqui. E quem sabe, essas pessoas que perseguem a Jesus Cristo, porque quando persegue um pastor, um homem de Deus, um padre, uma pessoa que serve a Deus, não está perseguindo diretamente aquela pessoa, ele está perseguindo o próprio Deus. Saulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus Cristo, ele matava cristão. Na morte de Estevão estava lá Saulo. Mas um dia, ele saiu no seu cavalo, em caminho a Damasco, para perseguir o povo de Deus. Foi quando o cavalo dele empinou, e ele ouviu aquele... a gente não sabe mais ou menos o que aconteceu, mas eu imagino que seja um trovão, e aquele cavalo assustou, e vem a voz do próprio Deus, Saulo, ele, que é seu, e naquela hora ele ficou cego, ele perdeu a visão, porque ele já estava cego espiritualmente, ele não tinha olho para as coisas do bem, ele só tinha o olhar para perseguir o povo cristão, e Jesus falando, Saulo, o que é, Senhor? Ele cego, o que é? Por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. E Saulo seguiu sua viagem. E Deus, o próprio Deus já tinha falado, quando você chegar lá, procura, vai um homem chamado Ananias. E Deus foi e falou com Ananias que Saulo ia estar naquele lugar. E foi quando Ananias colocou a mão nas vistas de Saulo, e ele passou a chamar Paulo. Deus deu um novo nome para ele, Paulo, e ele passou a enxergar e se tornou um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, um dos maiores pregadores que o mundo já teve. A gente vê pregador daqui, pregador dali, pregador itinerante, o resto da Nese cantando, pregando a palavra de Deus, um monte de gente pregando, cantando, louvando e falando que Jesus cura, que salva. Mas
Saulo foi um dos maiores evangelistas. Saulo que transformou em Paulo. Então a gente vê alguns desses perseguindo o povo de Deus. É pecador, como aquele que fala de Deus é pecador. Mas quem sabe lá na frente se arrepende e passa a ser Paulo. Mas no momento a gente não vê esse arrependimento. Se houvesse um arrependimento, daria para a gente dar um voto de confiança. Não, fulano se arrependeu, hein? Ele foi na igreja, chorou, aceitou Jesus, batizou nas águas, está servindo a Deus. É pelos frutos que você conhece a árvore. Pelos frutos o conhecereis. Mas enquanto a pessoa estiver dando mau testemunho, não dá para confiar. Ore a Deus. Procure votar no seu candidato, seja ele presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Procure ver a vida dele como é que é. Como é que é a esposa dele? É uma mulher de Deus, teme a Deus. E se for mulher, é o marido de Deus. Como é que é a família? Fala sempre as coisas de Deus. Está sempre orando a Deus, está chorando na presença de Deus. É esse tipo de candidato que eu vou votar. Porque eu penso no futuro dos meus filhos, dos meus netos. E Deus está no controle de tudo. Eu acredito. Acredito que nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer no nosso Brasil. Porque o Brasil é um celeiro. O mundo inteiro está de olho no nosso Brasil. Porque o Brasil é um celeiro. Aqui nós temos tudo com fartura. Água com fartura. Tem países que são escassos. É tudo escasso. Então, vamos orar para Deus dar direção para cada um de você que está assistindo esse vídeo aqui, para votar certo. Vote no bem. É a luta do bem contra o mal. Não tem outra solução. É o bem e o mal. Cuidado para você não se arrepender em quem você vai votar amanhã, dia 2 de outubro. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso Brasil. Você viu que em momento algum eu falei nome de candidato, né? Não estou pregando nada disso. Estou abrindo seus olhos, porque eu quero o bem para o meu Brasil. Que Deus te abençoe. Agora eu vou lá para a Santa Ceia, e amanhã cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, eu vou acordar, vou orar, vou falar com Deus, e vou votar. Há muito tempo eu não fazia isso. Não vou desperdiçar meu voto. E se você deixar de votar em qualquer um dos candidatos, vou votar só nesse aqui, no deputado estadual não vou votar porque eu não tenho. Se anula o seu voto. Então vote em todo mundo. Procura saber, já vai procurando saber quem que é de Deus na sua cidade, procura saber quem que é o fulano de Deus. Cuidado, hein? Porque vão ser 4 anos ou mais. Porque se o nosso país virar uma Venezuela e uma Nicarágua, depois não tem mais volta, não. Deus te dá a última oportunidade para você votar certo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? E quinta-feira eu vou estar lá no programa do Faustão, quinta-feira, dia 6 de outubro, falando do amor de Deus. E eu falei pro Faustão, só Jesus alegra o nosso coração. Onde eu vou falo, não tem vergonha de falar de Jesus, não. É pro rico, é pro pobre, é pro empresário, é para aquele famoso. Não importa. Importante é Jesus. O resto, nós somos tudo pó. Viemos do pó e do pó vamos voltar. Amanhã, hein? Vota certo. Amoleça seu coração. Pense no futuro do nosso Brasil. Pense que você ainda pode adorar a Deus. Um amigo meu foi para Venezuela fazer um trabalho. Ele é de Poços. Ele foi em todos os restaurantes lá, não achava carne para comer. E nas filas enormes, filas fazendo quarteirão, pessoas com dinheiro comprando para comprar carne podre. Porque só eles que estão no poder, que comem as coisas boas, que podem andar de carro, que podem usufruir da internet. O restante, é como se fosse lixo. É só importante na hora da votação. Tá precisando de você agora, mas depois vai fazer assim com você, Pum! Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso Brasil. Vote certo.